Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, capítulo 13, e se chama Vocês são o propósito de quem? Eu senti que esse capítulo está bem mais leve, bem mais tranquilo, é um capítulo que abre mais um portal, né, que reforça muitas coisas, que confirma muitas outras coisas que eles já disseram. Então, como sempre, eu vou lendo o parágrafo e fazendo alguns comentários conforme eu senti. Nós dissemos que há um propósito para vocês existirem. Propósito de quem? Já pensaram sobre isso? Vocês são o propósito de quem? Vocês têm um propósito porque todos os aspectos da consciência estão ligados entre si. Nenhum existe fora do sistema. Cada um faz parte do todo. Este é o propósito que queremos vê-los procurar. A essência do veículo que ocupam, bem como a energia que geram, fazem parte de uma sequência de desenvolvimento que possui o propósito da busca pessoal de cada um na vida. Mas que propósito vocês acrescentam ao todo? Conseguem conceber outros seres usando o vosso propósito e crescendo por isso? Uma energia que vocês nem sabem que existe? Então aqui eles começam com esse questionamento, né? E é interessante a gente pensar que uma vez que a gente está vivo, que a gente está vivendo essa experiência, que nós temos um corpo, que nós temos essa oportunidade aqui, digamos assim, isso significa que temos um propósito, ou seja, toda vida ela tem um propósito, ou seja, ela nasceu por alguma coisa, ela existe por alguma razão. Então, todos nós temos um propósito e cada vez mais a gente vai ficar consciente dele. A gente só precisa se abrir e permitir, sabendo já de antemão, tendo certeza que sim, todos aqui temos um propósito bem definido. Este universo combina-se como um jogo de dominó. Todos os aspectos de consciência se juntaram neste universo para afetar uns aos outros, porque trata-se da única forma que a consciência neste sistema particular consegue vivenciar. Em outro sistema ou em outra estrutura universal, toda e qualquer modalidade da consciência pode ser completamente livre. Em outras palavras, pode-se ficar sozinho e não servir ao propósito de ninguém. Isso não acontece nesse universo. Então a gente tem que pensar aqui nessa questão de que estamos todos conectados, que somos todos um, né? Então isso está muito relacionado a essa frase que a gente consegue perceber muito pouco do verdadeiro significado. Então é como se nós estivéssemos ligados como uma rede, né? E esse jogo de dominó é isso, quer dizer, se um cai, eu derrubo outros comigo, né? E se um continua em pé, eu mantenho todos os outros que estão perto de mim em pé também. A gente tem que pensar dessa forma, que tudo que um faz dentro desse jogo afeta os outros que estão perto ou até mesmo os que estão longe. E eu acho que dentro desse contexto global que a gente está vivendo hoje, a gente percebe, né, como uma coisa que acontece do outro lado do mundo nos afeta diretamente. Então, sim, estamos todos conectados nesse sistema que a gente está vivendo, nesse universo, tá, em que a consciência escolheu viver uma experiência baseada nessa troca entre os seres, tá? Nessa troca de energia que os seres que têm uma ilusão de serem individuais teriam, né? Então eu preciso do outro para poder me experienciar. Eu só sei quem sou eu porque existe o outro, senão seria tudo uma coisa só, né? Existem muitos temas e universos diferentes. Da mesma forma que 100 pênis perfazem $1, determinadas coleções de universos perfazem algo que constitui uma coleção de energias. Posteriormente, começarão a compreender e a reconhecer sistemas de existência inteiros que nada possuem em comum com a existência em que estão trabalhando. Esse sistema foi projetado para ser uma zona de livre-arbítrio, onde tudo está interligado e interage com todo o resto. Então aqui, 2 pontos importantes. O livre-arbítrio, quer dizer, cada um pode fazer o que acha que quer, né, ali, o que ele pretende fazer, o que ele pensa que ele pode fazer, ele pode, né? Claro que depois existem consequências, porque o que eu faço afeta o todo, logo o todo me afeta, né? Então é um bumerangue, eu jogo e aquilo volta para mim em algum momento. Então essa questão do livre-arbítrio e de estar tudo conectado, de sermos todos uma coisa só, uma grande rede que está, de certa forma, fazendo
fazendo trocas energéticas o tempo todo. Existem outras espécies de zonas que talvez se possam também denominar zonas de livre-arbítrio, onde tudo é independente de tudo. Aqui na Terra, tudo está interligado. Há muito mais espaço num sistema onde tudo é independente. Ou melhor dizendo, há muito mais consciência de espaço, não do espaço propriamente dito. Tal espécie de universo poderia, na realidade, ser muito menor do que este universo, mas devido ao fato de não operar fora da densidade, a consciência de espaço pode ser maior. Então aqui ele está falando que justamente existem outros tipos de universo, né? Aqui na Terra está tudo conectado e a questão do espaço é diferente, porque existe a consciência ou não desse espaço. A gente acha, né? Na verdade a gente acha que existe um espaço entre a gente, mas está tudo junto, está tudo ligado. Em outros sistemas existe uma independência maior, ou seja, eu consigo simplesmente estar separado de verdade. Eu tenho essa consciência que eu estou separado, que existe um espaço. Aqui a gente acha que existe um espaço, mas na verdade está tudo conectado, é tudo uma coisa só, tá? A gente que tem essa ilusão da separação. O vosso propósito é serem portadores de informação e, assim sendo, tornarem essa informação acessível através da frequência. Ao compartilharmos essa história com vocês, acabam forçosamente recebendo informação. Informação é luz, luz é informação. Quanto mais se tornam informados, mais alternam a vossa frequência. Vocês são criaturas eletromagnéticas e tudo aquilo que são transmitem aos outros. Da mesma forma que reconhecem alguém com medo, podem reconhecer alguém radiante de alegria se aprenderem a usar o vosso corpo para sintonizar esta forma de percepção. Eu achei esse parágrafo bem importante, bem especial, então eu vou tentar trazer uma outra visão aqui. Quando a gente fala algo para alguém, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve uma música, quando a gente conversa com alguém, a gente acessa uma informação ali. E toda informação contém uma frequência. Então, se a gente lê uma notícia ruim, é automático, a gente vai acessar aquela frequência baixa e ficar vibrando naquela frequência. Quando eu acesso informações elevadas, quando eu abro o meu campo, então vamos pensar numa pessoa que está vivendo ainda muito presa à religião. Sem nenhuma crítica aqui, não existe certo ou errado, é o nível de evolução de cada um, mas nós sabemos que sim, a religião ela tem essa questão do domínio, né, da manipulação de certa forma, né, estruturalmente falando, não é consciente, né, não é que o padre está lá fazendo isso, ou o pastor, enfim, qualquer que seja a religião, mas estruturalmente ela é feita para manipular, para manter a gente dentro de uma caixa. Então, quando a gente acessa uma informação que vai contra, entre aspas, aquilo que a gente acredita, mas que depois de um certo tempo, né, que vem aquele primeiro momento de resistência, depois vem a dúvida, depois a gente reflete melhor e até aceita, né? No fim, algumas pessoas conseguem aceitar e ampliar essa visão, sair dessa caixinha. Então, nesse momento, imagina, eu estava dentro de um nível de frequência e eu expando a minha frequência, eu expando o meu canal, porque eu acessei a informação. Então, a gente está aqui para ser esses portadores de informação, tá? E essa informação, ela vai só pela nossa frequência. Às vezes, você não precisa sair falando para as pessoas, porque, por exemplo, o conteúdo desse livro, nem todo mundo está pronto para acessar. A gente não pode sair igual aqueles, acho que é Testemunha de Jeová, né, que sai entregando o livrinho, falando da palavra de Deus, né, do Deus para eles, né, o que é Deus para eles. A gente não consegue fazer isso com esse livro também, porque nem todo mundo está pronto para receber essa informação. Porém, a partir do momento que eu acesso essas informações e eu amplio o meu campo e eu expando a minha consciência, só a minha frequência de estar no lugar vai afetar as pessoas, tá? Esse fim de semana eu assisti um filme bem interessante que eu vou recomendar aqui para vocês, que se chama La Belle Verte, porque ele é um filme francês, mas eu acho que em português fica O Turista Espacial. E nesse filme, eu acabei de me lembrar aqui, porque eles fazem essa desconexão da pessoa. Então são seres que vêm de outro planeta e aí eles chegam aqui e tá todo mundo na Matrix, né? Tá todo mundo focado naquela coisa prática, né? No sistema. E eles têm um momento que eles fazem um gesto
gesto assim e eles desconectam a pessoa, da pessoa acorda assim, né, tá lá vivendo o transe e ela acorda e vê o mundo de outra forma. Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente acessa a frequência, tá? Então é bem interessante, eu recomendo bastante esse filme. Outra coisa importante desse parágrafo é a gente pensar que tudo é energia, ou seja, tem uma frequência eletromagnética. Então, tudo aquilo que eu estou sentindo, eu estou vibrando, eu estou emanando. Por isso que a gente não consegue manter uma mentira por muito tempo. Existe uma frequência eletromagnética. Em algum momento, ela vai prevalecer, tá? Sobre aquilo que a gente está falando ou tentando demonstrar. Se a gente tivesse uma percepção maior dessa questão, a gente conseguiria perceber mais assim, quando a pessoa ela tá sendo verdadeira. A gente já tem, eu acho que hoje em dia a gente já tem uma percepção muito maior. A gente consegue perceber quando a pessoa tá com medo. Claro que existe toda uma análise física, né, facial, de leitura corporal também, mas também tem a ver com energia, tá? A vossa missão consiste em serem portadores de informação e evoluir ao potencial mais elevado da espécie humana. Quando isto ocorre, passam a afetar multidões. Podem até achar que a vossa ocupação específica não é muito grandiosa, mas não se esqueçam que as aparências enganam e todos aqueles que entrarem em contato com vocês serão afetados pela vossa vibração. Alguns podem estar desempenhando tarefas subalternas, pequenas, simplesmente criando seus filhos ou executar um trabalho que sentem que não se tratar exatamente do caminho para a glória. Contudo, haverá um determinado período em que precisarão assimilar toda essa informação que, sem dúvida, é fundamental. Devem trazê-la para suas vidas, para a história do vosso mundo, vivê-la, percebê-la, acostumar-se com ela. Quando forem capazes de manter constantemente a frequência de informação, deixando de viver a montanha-russa de emoções para cima e para baixo, por desconhecerem quem são, uma tarefa lhes será apresentada. Ela será colocada à vossa frente e fará parte do vosso projeto. O vosso projeto consiste num plano pessoal detalhado, um plano de ação para esta vida. Olha que parágrafo incrível aqui também, né? Então fala dessa nossa missão de manter a frequência elevada. O que eu sinto? Nós já viemos desse lugar de elevação, nós já somos seres elevados em essência, só que quando a gente chega nesse corpo físico, nesse veículo da espécie humana que aqui habita, né, que tem almas que ainda estão nesse processo de evolução, a gente está sujeito a passar por todas essas experiências. Por isso que a gente tem dentro da gente, sim, todos os sentimentos baixos, né, e a gente vive, sim, essa montanha-russa. Só que quanto mais a gente acessar o nosso verdadeiro potencial, a nossa verdadeira luz interna, e luz aqui é luz mesmo, é informação, é potência, né, frequência alta, a gente vai conseguir manter essa frequência e vai ajudar a elevar a espécie humana, ajudar a elevar o campo de vibração da Terra, e isso vai afetar as pessoas ao nosso redor. Então a gente tem uma ilusão que a nossa missão é salvar o mundo, é fazer pelas pessoas. A nossa missão não é fazer nada, a nossa missão é ser o melhor que a gente pode ser, é elevar a nossa frequência o tempo todo, ficar vigiando, orar e vigiar mesmo, tá? Porque é pela nossa vibração que a gente vai realizar a nossa missão. Principalmente, não importa o que a gente faça, não importa qual é o meu emprego, não importa se eu sou um pai ou uma mãe de família, importa aquilo que eu vibro, tá? Isso é importante. Às vezes a gente associa muito missão a coisas grandiosas, a ter que fazer uma coisa muito grande. Não, você pode ser essa semente, esse potencial, esse ser que veio realizar uma missão, de onde você está fazendo o que você faz, né? Então, isso é muito importante a gente dizer aqui, para a gente não ter essa ilusão que as coisas precisam mudar, que eu preciso fazer algo diferente do que eu já faço ou algo muito grandioso, tá? A gente só precisa aprender a manter a frequência elevada. E quando isso acontecer, a gente vai se alinhar
a uma frequência maior que vai nos direcionar para aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então sim, existem ações que a gente pode tomar, mas a gente só vai estar pronto para fazê-las quando a gente estiver num determinado nível de frequência, senão a gente não consegue fazer, a gente não dá conta energeticamente. Então é importante a gente ter essa consciência do processo. Primeiro eu mantenho a minha frequência no nível alto a maior parte do tempo. Depois eu vou ser levada, guiada, né? Eu vou seguir os sinais para ir até onde eu preciso ir e fazer aquilo que eu preciso fazer aqui. Muitos já conhecem seus projetos e para onde serão guiados. Cada um sabe que seu plano se encontra na porção mais profunda do ser. O que bloqueia o vosso conhecimento é o pensamento lógico de que vocês não possuem talento ou não vão conseguir executar o vosso projeto. Se entrarem num estado meditativo, receberão um quadro da vossa identidade, da realidade e da etapa seguinte da vossa missão, dia a dia. A meditação é um estado de comunicação, não é um caminho que os leva a se perderem. A meditação é o caminho que leva à informação que os conduz ao alimento. Olha que lindo aqui, né? A gente precisa aprender a meditar diariamente. Quando a gente medita, a gente se conecta com outras dimensões e a gente se conecta com a parte mais pura e mais profunda do nosso ser, onde se encontra essa nossa missão, esse nosso plano de alma, porque sim, a gente tem um, tá? Então, se a gente meditar todo dia, a gente vai receber a guiança que a gente precisa naquele momento, para o próximo passo, para a próxima etapa. A gente tem uma ilusão de querer saber o caminho, de querer ter garantias, de querer, é igual o GPS, a gente está acostumado a saber o ponto de partida e o ponto de chegada e o caminho até lá. E ainda posso escolher vários caminhos, né? A gente acha que a vida vai ser assim também, mas na verdade tem coisas que a gente não pode saber enquanto a gente não chegar num determinado ponto, num determinado patamar. Então, é aos poucos que a gente vai sendo guiado e que as coisas vão sendo reveladas para nós, porque senão a gente não dá conta. Se falasse, olha, você vai fazer isso, 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 tal e tal coisa, você vai surtar, porque você vai pensar assim, nossa, eu não dou conta de fazer tudo isso. Mas sim, você dá na hora certa, na frequência certa, depois que você aprender algumas coisas antes, então tudo tá levando a gente para o nosso caminho, tá? A gente não pode nunca duvidar disso. Irão caminhar em direção ao vosso propósito, que certamente será relacionado com a frequência. Traduzi-la, encaminhá-la para outras pessoas, explicá-la, usá-la para curar os outros e estabilizá-la para a raça humana. Quando cada um de vocês for capaz de manter a frequência da informação sem divagações de forma constante, a frequência será ancorada no planeta. Esta frequência é reconhecível, não deixa um rastro palpável, mas pode ser percebida e está sendo percebida agora. Esta é a razão da disposição frenética para alterá-la. Vocês encontrarão um controle de frequência muito maior em todas as direções, só que agora serão capazes de percebê-lo. Então, a nossa tarefa, ela está muito relacionada à frequência. E o que é frequência? É aquilo que eu consumo, é a informação que eu, de certa forma, estou acessando e, de certa forma, que eu estou enviando. É como se fosse um sinal mesmo de rádio, de TV e que a gente capta, né? Então, não importa o que eu faça, mas eu preciso pensar na frequência que eu estou enviando com aquilo que eu faço. Então, um médico, um veterinário, qualquer pessoa, um advogado, qualquer profissão aqui, não importa o que ele faz exatamente, mas como que ele vai fazer, como que ele vai tratar as pessoas, que nível de frequência ele está vibrando. E isso está muito relacionado, inclusive, com o nível de frequência das pessoas que eu vou atrair. E se você trabalha numa profissão da Matrix, digamos assim, né, uma profissão normal, comum, começa a pensar nisso, porque o que você vibra, né, vai atrair o tipo de clientes, o tipo de pessoas que vão vir até você. Então, fazer o seu trabalho com amor, não importa se você goste dele ou não, se você se sinta realizado nele ou não, vai fazer ele se tornar muito mais fácil, vai fazer as pessoas certas chegarem para você, dá muito menos pepino, sabe? Muito menos coisas para resolver.
porque no fundo é a frequência que a gente está vibrando. Então, se você não gosta do seu trabalho, aprenda a amá-lo, aprenda a ser grato por ele, aprenda a tratar bem as pessoas com quem você convive, porque isso vai fazer com que você atraia aquilo que você deseja fazer. Enquanto você estiver preso numa frequência baixa, você vai ficar presa nesse emprego, né? E isso é muito forte, a gente não percebe, a gente acha que é o contrário. Eu só vou me sentir bem se eu fizer outra coisa, mas eu só vou fazer outra coisa se eu me sentir bem. Então, olha só a chave que a gente tem aqui. Vão constatar que todas as ocorrências da vossa vida tiveram como objetivo prepará-los para a missão que devem executar agora. Em determinado período, podem ter sido chefes de escoteiros e ter aprendido a trabalhar com garotos. Em outra época, podem ter sido empregados num restaurante, aprendido a trabalhar com alimentos e a servir. Através dos vossos empregos, criaram certos aspectos da realidade que mais tarde, quando precisarem ensinar a estes sistemas como ultrapassá-los, terão uma ideia da procedência desses seres humanos. Olha que incrível isso aqui, tem muito a ver com o que eu acabei de falar sem eu estar atenta a isso, mas tudo que a gente já trabalhou, tudo que a gente já fez, a nossa formação tem a ver com o que a gente vai fazer daqui para frente. Tudo trouxe a gente até aqui, tudo tem um objetivo, preparar a gente para a missão que a gente vai executar em algum momento da nossa vida. Então tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Às vezes a gente precisa estar na pele daqueles que a gente vai ajudar, por isso que a gente passa por situações desafiadoras na nossa vida. A nossa alma escolheu fazer isso. Para ela, isso aqui é um pequeno lapso de tempo, não faz tanta diferença. É o nosso ego que se apega a tudo isso, é o nosso ego que só tem essa vida. Porque sim, enquanto, no meu caso, Maria Amélia, ou enquanto você é identidade nessa vida, você só tem uma vida mesmo, isso é verdade, né? E por isso o nosso ego se apega tanto a essa vida, se apega tanto a questões que só vão dizer respeito a ele. Mas a gente precisa ampliar um pouquinho mais a nossa visão e se conectar menos com a nossa lógica, que está muito atrelada com o que a gente vive aqui, e mais com a nossa intuição, que está relacionada com a luz que vibra dentro da gente, com essa luz que nós somos, a nossa essência real, né, que vem de outra dimensão, de outro lugar da galáxia, do universo, enfim, né, não somos daqui, e isso já ficou bem claro, né. Nós não nos dirigimos a vocês como se fossem humanos, porque para nós não o são. Vocês fazem parte da família da luz e nós conhecemos os vossos seres multidimensionais. Falamos-lhes sobre como lidar com humanos porque é vossa missão integrar-se a eles, acalmá-los e despertar a centelha luminosa no seu interior, para que não sejam todos destruídos e este local possa então abrigar uma nova espécie e um novo plano de atividade. Então é engraçado, né, que eu estou adiantando o que eles estão falando aqui, né? Aqui ele fala justamente dessa questão, nós não somos humanos, nós estamos humanos, nós viemos, né, infiltrar-nos aqui dentro para a gente poder ajudar a elevar a frequência. Por quê? Na frequência que a Terra estava vibrando, que as pessoas que habitavam aqui estavam vibrando, eles iam em direção a uma catástrofe, né? Seja uma terceira guerra, seja um cometa que ia acabar com tudo. Por quê? Porque na verdade, tudo isso aqui é uma simulação virtual. O universo é mental, ou seja, ele está projetando uma realidade. Ele não é físico, ele tem a ilusão de ser físico. E como é um computador muito elevado, digamos assim, né, muito avançado, ele tem todas as probabilidades do que pode acontecer. Então, do jeito que estava a frequência, pela própria lógica, digamos assim, né, desse sistema, ele sabia que ia dar errado, entre aspas, ele sabia que ia acabar num colapso, né? Então, a gente veio, né, do futuro, a gente vem de um outro lugar para falar, não, a gente vai se infiltrar lá e a gente vai fazer o que tiver que fazer para elevar a frequência da Terra e poder mudar essa linha de tempo em que as coisas podem sair mal, né? Em que as coisas podem dar errado, entre aspas, né? E aqui ele fala justamente isso, né? Para que não sejam destruídos e esse local possa abrigar uma nova espécie. Por quê? Porque essa espécie que estava aqui, ela ia entrar em colapso, ela ia de certa forma acabar levando para alguma autodestruição, tá? Só que todos esses seres, né, nós inclusos aqui,
temos uma centelha de luz dentro da gente, e é isso que a gente precisa resgatar em nós primeiramente, e depois ajudar as pessoas a entender que elas também têm isso dentro delas, porque nós não somos diferentes de ninguém, é só um grau diferente de evolução, digamos assim, tá? Um grau de expansão da consciência. Às vezes ela tá bem pequenininha, às vezes ela já tá expandida, ou seja, ela já tem um conhecimento, né, que a luz aí, quando ela tá mais forte, digamos assim, é maior. Então essa é a única diferença. Nós todos somos iguais, né? E a gente veio aqui como se fosse para ajudar os nossos irmãos mais novos, que estavam meio que brincando ali no jardim de infância, só que eles começaram a brincar com fogo, então eles iam se machucar, eles iam, né, acabar fazendo alguma coisa errada. E a gente vem aqui com essa ideia de ajudá-los a evoluir, a entender que isso é prejudicial para eles mesmos, né? Que eles não estão fazendo mal para ninguém, além deles mesmos. Já falamos diversas vezes sobre a evolução do DNA e a modulação da frequência que manteve a espécie e toda a experiência manejável e controlável. Vocês foram contratados e vieram do futuro, em missão, impelidos de volta para esse ciclo de existência e encarnaram muitas vezes para entender o que manteve os humanos sob controle. Dessa forma, podem operar de dentro e alterar o sistema. Quando lutam com a vossa mente lógica, estão vivenciando um conflito entre a porção humana de vocês que comprou a história e a porção de vocês que é da família da luz, que não comprou a história e está compreendendo o quadro global. Olha que incrível esse trecho. Aqui ele traz uma coisa assim que é o que é, né? Nós, enquanto família da luz, nós, enquanto seres que estávamos já numa evolução maior, digamos assim, a gente decidiu voltar para o passado, entre aspas, para ajudar a elevar a frequência da Terra, para que ela não entrasse em colapso, e a gente veio para mergulhar dentro do sistema. A gente sabe que o tempo é relativo, então a gente pensa assim, nossa, eu estou presa aqui há 300 vidas, a 500 vidas encarnando dentro, né, do sistema. Por isso que a gente está preso, entre aspas, né, na roda da samsara. Mas é uma escolha, a gente é um agente, né? A gente sabia que a gente tinha que passar por esse processo para entender o que acontecia aqui dentro, para estar realmente inteirado. Só que nisso a gente sabia que a gente ia perder a nossa consciência de quem a gente era de verdade. Então a gente tem uma parte nossa que é o ego, né, que é a mente ali que funciona assim para ver a realidade aqui na Matrix e viver de certa forma atrelado a ela, né, entendendo todo o sistema e fazendo parte dele. Claro, é um sistema operacional, digamos assim, necessário para a gente estar aqui, porque se a gente tivesse plena consciência, a gente não daria conta de viver a vida, né? Então a gente precisa estar disfarçado mesmo, né? Só que existe uma parte nossa que sabe a verdade, que sabe no fundo que não é bem assim, né? E essa questão da modulação da frequência eu já mostrei, né, em outro capítulo, mas só trazendo novamente, é justamente essa frequência aqui, né? Então essa faixa de frequência, vamos dizer que é uma faixa muito baixa, né? Eu não vou levar em conta assim, se é de 0 a 50 Hz mesmo, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, é uma faixa de frequência em que a maioria está aprisionada. E como que é feito isso, né? Pelo tipo de informação que a gente acessa. Então a gente fica preso aqui porque nessa realidade que a gente vive, a dor, o medo, a escassez, elas fazem parte com muito mais força, né? E a gente acaba ficando preso. A maioria, né, fica presa porque ela não percebe que ela está sendo manipulada para pensar, sentir e agir dessa forma, né? Alimentando o sistema, retroalimentando, né, o tempo todo, porque eles se alimentam do nosso medo, eles se alimentam dessas frequências mais baixas e eles vão fazer de tudo para mantê-las. Então eu acho bem interessante a gente começar a ter muita consciência, sabe, do que acontece de fato, do que é tudo isso, e que no fundo a gente não tá aqui para viver a vida aqui, a gente não tá aqui para viver a Matrix e ser da Matrix, por isso o incômodo desde sempre, por isso a sensação que a gente não é daqui, por isso a sensação que a gente tinha alguma coisa para fazer, que nada satisfazia, nada preenchia. A gente precisa lembrar dessa sensação, porque tem uma parte nossa que sim quer ficar
presa, tem uma parte nossa que acredita em tudo isso, né, que está acontecendo só aqui, né, que duvida de tudo que está sendo passado nesse livro, mas eu sei que tem uma parte sua aí dentro que ressoa com tudo que a gente está lendo, com tudo que eu estou falando, e eu falo isso de alguém que vive esse conflito também, porque eu também tenho um ego, eu também tenho uma mente racional, então esse conflito ele existe em todos nós, a diferença é que lado que eu vou me apegar, que parte da história eu quero acreditar, entende? Para mim, isso daqui, esse livro, né, tá aqui falando com vocês, é libertação, é libertador para mim, sabe? Ler algo que ressoa tanto comigo, que ressoa tanto com o meu coração, com a verdade, sabe? E pensar que antes a gente vivia preso numa ilusão, numa mentira, né? Por isso que incomoda tanto, por isso que dói tanto, né? A gente pode ser muito bem sucedido para Matrix, mas mesmo assim existe um vazio lá, existe um chamado, né? E a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso. Comecem a perceber que a porção de vocês que opera fora da lógica lhe está ensinando alguma coisa. Está dando a vocês, em primeira mão, a experiência de como a maioria da população opera e o que terão que fazer para atingir os outros. É bem fácil mudar para a intuição e operar através dela, completamente entregue. Contudo, se não possuíssem a dualidade da compreensão através da mente lógica, com o passar do tempo se tornariam muito impacientes com o resto da humanidade. Então, olha por que, né, que a gente tem isso. A gente precisa estar realmente disfarçados. A gente precisa, primeiro, entender como é estar aqui, como que as pessoas se sentem dentro dessa energia de controle e também para a gente, de certa forma, entender o processo e ter mais paciência com as pessoas também, porque senão a gente já ia estar totalmente aberto enquanto todo mundo está fechado e a gente não teria o mesmo timing, a gente não teria essa compaixão até, talvez, não sei, né? Então, para a gente realmente entender como é e estar aqui, estando aqui mesmo, né? Não é que a gente tem nenhum benefício, a gente sabia que chegando aqui a gente ia ser um deles, né? A diferença é que a gente tem muito mais facilidade em despertar, mas a gente também passa por todas as questões que as pessoas normais, entre aspas, passam, tá? Os seres humanos foram controlados por frequência durante muito tempo. Acostumaram-se tanto à frequência controladora, a mente lógica desenvolveu-se tanto recentemente que existe muito medo e desconfiança. Uma parte negra do ser tão controlada que amedronta as pessoas, impedindo-as de chegar até ela e acreditar que é possível receberem informações por si mesmas. Se imaginarem as entidades que modularam a maneira pela qual os seres humanos transmitiam suas frequências, rearranjando o seu DNA, além de criar várias cenas e eventos nesse planeta e canalizando o resultado dessa energia psíquica através de vários portais em direção ao espaço, por razões particulares, verão aquilo que estão combatendo. Então aqui a gente tem que entender que esse medo da gente acessar a nossa intuição, essa desconfiança daquilo que a gente acessa, tem muito a ver com essa frequência, com essa modulação de frequência. Essa segunda parte, que ele fala de imaginar essas entidades, eles criam, para vocês terem uma ideia, imagens mentais para as pessoas. Então essas cenas de monstro, essas cenas de violência, que muitas vezes vêm na nossa mente, é porque a gente está captando essa energia psíquica que eles estão enviando para a gente. Por isso que isso é como se fosse uma cerca elétrica, como se quando a gente fosse tentar sair do cercadinho, a gente levasse um choque para a gente não ir além. Então, eles fazem isso porque numa determinada frequência, eles conseguem pegar as pessoas. Ou seja, quem tentar meditar, quem tentar se conectar com outras dimensões, com o outro lado do véu, digamos assim, eles deixam essas imagens plasmadas e a gente acessa. E aqui dando um depoimento meu mesmo, né? Quando eu comecei a meditar em 2014, eu tinha muito medo de fechar os olhos. Eu era uma pessoa que não dormia sozinha, eu era uma pessoa que não conseguia fechar os olhos para meditar. Eu via cena de monstros na minha cabeça, eu via eles me amedrontando, eu tinha muito medo e eu estava nessa frequência. Quando você está vibrando nessa frequência, eles mandam essas imagens. Na verdade, eles não mandam, elas estão plasmadas já, né? Como se fosse programação, né? E a gente acessa. Então, hoje em dia,
raramente acontece, mas às vezes eu ainda venho alguma coisa, eu dou risada, eu realmente dou risada, porque não é real, não é real, são cenas, são imagens psíquicas para amedrontar as pessoas. Então filmes baixos, né, de terror, de mortes, de coisas ruins, é para manter as pessoas nessa frequência. Então cuidado com isso, fica atento ao que você está consumindo, tá? Porque está muito relacionado à frequência que você está vibrando, né? Muitas vezes a gente assiste esses filmes depois fica tendo pesadelos, ou seja, sonhar aí já é outra coisa, tá? Quando a gente sonha, eu sim acredito que a gente vá para dimensões onde aquilo é real. Então a gente está tendo contato com esses seres sim. Então é preciso tomar muito cuidado, tá? Realmente prestar mais atenção naquilo que a gente está consumindo, mas também entender que muitas vezes é só essas imagens mentais programadas, né? Energia psíquica enviada para as pessoas não saírem, né? Não irem além da zona do medo, ficarem presas ali. Então nesse caso, enfrenta. Se você enfrentar esses monstros que às vezes aparecem na nossa mente, você vai ver que eles desaparecem, porque eles não são reais. E mesmo que eles forem, quando eles verem a sua luz, quando você eleva a frequência, eles veem que não conseguem, não podem com você, sabe? E aí eles deixam, né? Eles soltam, eles vão embora, porque eles sabem que eles não vão dar conta, né? Quando você tiver com medo, invoca a presença do Arcanjo Miguel. Eles morrem de medo do Arcanjo Miguel, porque ele é muito poderoso, né? E ele pode, inclusive, se plasmar em qualquer lugar. Então, quando você chama, ele vem, né? Então, se a gente pensar na física quântica, né? O átomo, ele não precisa de distância para viajar. Ele pula de um lugar e aparece no outro. E é mais ou menos isso que acontece. Eles também podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tudo isso a física quântica já está comprovando, né? Então, sim, é real. Então, tenha essa proteção sempre, né? Se proteja, se conecte com essa proteção, porque você sempre vai estar amparado, sempre vai estar protegido e ninguém nunca pode fazer nenhum tipo de mal contra você. Pode ter certeza disso. Existem seres querendo que vocês e o planeta inteiro funcionem unicamente através da lógica, uma lógica aterrorizante. O melhor conselho que podemos lhes dar nessa situação é que usem esta mesma lógica. Digam, eu estou sendo lógico agora, observando o que faz a minha mente lógica. Ela está querendo assumir o controle. Disseram-me que era assim. Disseram-me também que existia outra forma de funcionarmos, igualmente verdadeira. Vou simplesmente observar como me inclino, ora para um lado, ora para o outro. Sinto raiva? Estou inseguro? O que me traz elevação? O que me traz segurança? De que modo cada forma de pensamento age em mim? O que estou percebendo em relação a mim mesmo? Como estou me sentindo? Então é algo que a gente sempre tem que observar. Como quando eu estou sendo lógico, quando eu estou duvidando, quando eu estou sentindo algo mais baixo, ou o que me faz sentir bem, né? O que me traz essa sensação de segurança, e a gente começar a refletir. Pega essas perguntas aqui, se você puder, e responde mesmo, anota essa frase e tenta repeti-la ou refletir a respeito. E sempre está pensando, né? Se você está vibrando na lógica, né, no racional, se você está vibrando na intuição, na sensação de segurança, e sempre se perguntando como que eu estou me sentindo, como que eu estou me sentindo, tá? E canalizando essa energia, porque a raiva não é errada, a gente só tem que canalizar ela, a gente tem que direcionar para ela poder sair da gente, para ela poder cumprir a função dela, é só passar pela gente como um rio. Se a gente quer prender o rio, uma hora a represa arrebenta, tá? Observem e procurem compreender tudo isso. Digam então, agora que dei a todos a oportunidade de subirem ao palco, o que é que eu quero? Reafirmem o que vocês querem. Vocês sabem que desejam evoluir. Já perceberam que a volta cíclica à dúvida faz, na verdade, parte do plano divino? Faz parte da necessidade de compreender o que os outros, que seguirão os vossos passos, terão que enfrentar. Precisam aprender a abrir o vosso centro da compaixão, ou chakra do coração, que é uma das coisas mais difíceis para vocês. Aprendam a sentir compaixão por si mesmos e pelas outras pessoas, pois todos possuem a coragem de desapegar-se e sentir. Então a gente tem que entender que a intuição ela está totalmente ligada ao chakra do coração.
A intuição, ela não é no nosso terceiro olho, tá? Ela não é na mente. O terceiro olho, ele acessa mais imagens mentais, ele consegue captar a frequência e vê-la numa tela mental. Mas o sentir real, né, dessa conexão, ela vem a partir do coração, que é o mesmo chakra que ajuda a gente a sentir mais compaixão, ajuda a gente a entender o processo, tanto nosso quanto dos outros. Às vezes a gente passa por tudo isso para entender como as pessoas se sentem. E quando a gente liderar o caminho, entre aspas, a gente vai entender o que eles estão passando. Então vai ser muito mais fácil, né? É aquela velha história do marketing lá, né? De você pensar na dor da sua persona, de você imaginar, né? E geralmente a gente consegue entender melhor, né, as pessoas que a gente está tentando ajudar quando a gente sabe pelo que elas passaram. Né? É quando a gente tem mais sucesso, no sentido de eu já estive aí, eu fiz tal e tal coisa e hoje eu estou assim, deu certo, funcionou para mim, né? Então se você quiser testar, esse é o plano. Então é muito nesse sentido que a gente está vivendo, tá? A gente precisa apenas saber o que é viver e depois a gente vai ajudar as outras pessoas que estão passando pela mesma situação, porque é o que a gente já viveu de certa forma. É muito importante observar como lidam com os acontecimentos. Diversos eventos são trazidos até vocês para que possam observá-los. Aprendam a observar o vosso comportamento e a passar mais tempo sozinhos, mesmo à custa de se sentirem solitários. Com o passar do tempo, irão nos agradecer muito por tê-los orientado a buscar um encontro mais significativo consigo mesmos. Vocês possuem a riqueza e a maturidade que pode conduzi-los à realização plena. Aqui tem duas coisas, né? Então essa importância de observar mais como que a gente lida com as coisas que nos acontecem, né? Então aconteceu alguma coisa, percebe a sua reação. Antes de reagir, observe a reação e decida se você vai reagir assim ou não. Então começa a, de certa forma, segurar os seus impulsos, principalmente quando eles levam a gente para uma situação desafiadora depois, de ter que lidar com uma situação ali porque a gente foi reativo, né? Principalmente pessoas que tendem a reagir com mais raiva, né? Então tem gente que na verdade prende, né? Segura. Então observa como que você se sente. Isso é bastante importante. E outra coisa é passar mais tempo sozinho. Até toda essa pandemia que está acontecendo hoje vem muito nesse sentido, né? Para que as pessoas pudessem silenciar, olhar para dentro, ficar sozinhas, né? Com elas mesmas. Porque mesmo, claro, dentro de casa com outras pessoas, você tá mais com você mesma. E o outro ali, na verdade, ele tá servindo só para intensificar ainda mais todas as questões que eu não trabalho em mim, né? Por isso que é tão desafiador estar com a família, estar com as pessoas mais próximas, porque é com quem a gente é a gente mesmo, né? A gente é mais verdadeiro, então é onde esse espelhamento, né, essas questões vêm à tona. Então a gente precisa aprender a estar na nossa própria companhia, porque só assim a gente vai conseguir se observar, entender o que é a nossa intuição, o que é a nossa lógica, a nossa mente, né? A gente vai ter um tempo para meditar, para silenciar, para ouvir os sinais, ouvir a guiança que o universo quer nos dar. Então é muito importante, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse hábito, nem todo mundo consegue, né? Mas é sim importante e é necessário. Então, por exemplo, né, quem tem filhos, tentar deixar um dia que seja com a mãe, né, com a avó, né, com os avós, enfim, com alguém que possa cuidar. Estar na sua própria companhia, nem que seja para sair, dar uma volta, já que em casa tem gente, sai, dá uma volta, senta num banco e fica ali um tempo. A gente não sabe ficar com a gente mesmo, a gente não se suporta e a gente não percebe isso, que esse frenesi de ficar sempre ocupado é para evitar ficar com a gente mesmo, é para evitar a nossa própria presença, não é a presença do outro. Só que o outro incomoda, por quê? Porque estar comigo me incomoda e a gente precisa aprender a criar esse relacionamento sadio e saudável com a gente mesmo, né? Um relacionamento profundo de se conhecer, sabe? De se reconhecer e se aceitar acima de tudo. Existe uma ordem dentro da qual operam que uma parte de vocês não é capaz de enxergar. Às vezes, quando uma das vossas partes está operando sem visão, ocorrem eventos que os puxam para trás. Tenham em mente que, neste novo caos de consciência, confusão, mudança, incerteza, existe uma ordem divina. Olha que importante esse trecho, tá?
Tudo tem uma ordem, tudo existe um porquê, nada está solto no universo, nem o caos aparente ele é real, porque existe sim uma ordem por trás desse caos, ou esse caos está apenas precedendo uma ordem e ele era necessário para ela acontecer. Podemos comparar esta situação ao processo de fazer um bolo. Cada ingrediente da receita é em si integral, completo e possui sentido de estrutura próprio: os ovos, a farinha, a manteiga, o açúcar. Quando começam a misturá-los, tem-se a impressão de caos. Um observador poderia dizer: vocês estão destruindo tudo, vocês destruíram esse ovo. Aonde foi parar o açúcar? Vocês estão destruindo todos os elementos essenciais. Este observador provavelmente desconhecia a fórmula catalisadora mágica do calor. No momento em que todas as estruturas individuais começam a derreter e a fundir-se num caos aparente, denota-se a presença de uma energia catalisadora no planeta. Algo novo nascerá deste processo, exatamente como um bolo nasce do caos provocado pela mistura de determinados ingredientes. Muitas pessoas no planeta não percebem a existência de uma ordem superior por trás do caos e que existe uma receita sendo seguida. Olha que importante esse parágrafo. Olha que linda essa analogia para a gente entender o processo que está acontecendo. A gente está vendo ingredientes separados, a gente está vendo o caos dessa mistura de ingredientes, mas a gente não percebe que existe uma força, uma energia catalisadora por trás que vai criar a ordem a partir disso, que vai trazer essa ordem divina. A gente não está solto no universo, a gente não está sem nenhuma guiança, a gente não está sem nada além de nós para nos guiar. A gente precisa confiar, apenas isso, né? Soltar um pouco o controle de querer saber tudo, de querer entender tudo e simplesmente fazer a nossa parte, que é manter ao máximo a nossa frequência elevada. Cada um de vocês possui um papel específico dentro dessa receita. Embora o plano divino deva ser executado, vocês, como ingredientes da receita, têm o livre-arbítrio para escolher como segui-la. O livre-arbítrio lhes permite especificarem como gostariam de viver vossas vidas e lhes dá a oportunidade de impor vossos limites. Então a gente tem que entender que dentro desse processo a gente tem escolhas, a gente pode escolher o que fazer, como fazer na hora que a gente vai fazer. Ninguém é obrigado a nada, mas quanto mais a gente se conecta com a nossa intuição e a gente faz o que a gente precisa fazer no sentido positivo, aquilo que faria efetiva diferença, mais fácil é e mais rápido as coisas fluem, mais rápido as coisas se desenrolam, se desenvolvem e de certa forma a ordem chega mais rápido. Então a gente tem que entender esse processo, né? E fazer o que a gente precisa fazer conectados à nossa intuição, porque sim, se a gente ficar preso na mente, a gente só vai ver caos, a gente não vai ver saída, a gente vai ficar preso numa frequência baixa. Então a gente precisa ir além da mente, a gente precisa ir além do que os nossos olhos estão vendo em cada situação, porque não é só aquilo que parece. O que dizer para convencê-los a derrubar todas as vossas fronteiras? Se existe um objetivo que desejamos alcançar, é ver cada um de vocês livre e sem limites, sabendo que cada pensamento que tiverem irá, de alguma forma, determinar as vossas experiências. Se conseguirmos que vocês vivam 100% do tempo fazendo o que quiserem, esse terá sido para nós o ano de maior sucesso. Então a gente tem que entender de uma vez por todas que somos seres livres, que somos seres ilimitados e que todo pensamento que a gente está emanando cria a nossa realidade uma hora ou outra. Pode não ser instantâneo, mas a longo prazo, se for mantido um pensamento determinado, numa determinada frequência, é aquilo que eu vou criar, é aquilo que eu vou colher na minha vida. Não existe outra receita. Só que como demora um tempo e como a gente não tem consciência do que a gente pensa, a gente não presta atenção na maior parte do tempo, eu não associo uma coisa a outra. Então eu acabo associando a fatores externos, tá? Mas se a gente começar a perceber, a gente começa a ver. Eu às vezes me pego muito nisso. Eu pensei uma coisa, aconteceu. E aí eu falo, nossa, eu tinha pensado realmente isso, uma coisa negativa, claro, né?
positivas também eu percebo, né? Mas aquela negativa que às vezes você passa pela sua cabeça, assim, naquele lapso que você tem e vai e acontece aquilo, né? E às vezes coisas bobas, assim, tipo, eu vou derrubar isso daqui, e aí derrubo, né? Quer dizer, eu pensei que eu ia derrubar, eu criei aquilo, né? Só que coisas maiores e níveis maiores a gente não percebe tanto, mas a gente precisa começar a prestar mais atenção também. Pediremos a cada um que assuma este compromisso e viva uma vida mais limpa, íntegra. Pediremos que assumam responsabilidade por certas áreas que jamais cogitaram sentir-se responsáveis. Queremos que cada um haja como se soubesse o que está acontecendo. Ajam como se fossem guiados por Deus em cada escolha efetuada e comecem a acreditar que estão sempre no lugar certo, na hora certa. Afirmem para si mesmos: eu recebo orientação divina. Estou sempre no lugar certo, na hora certa. Tudo aquilo que faço está orquestrado para meu crescimento mais elevado, minha consciência mais elevada e minha evolução mais elevada. Queremos que a partir de agora operem dessa forma o tempo todo. Sejam portadores da frequência vivos. Quando a luz é trazida para os vossos corpos, acende os filamentos de códigos luminosos e ajuda a reagrupar o DNA, criando a mudança de frequência. A frequência é o que vocês sabem, a frequência é a vossa identidade. Olha que linda, né? Essa frase também, essa afirmação, né? Se vocês puderem anotar e repetir com frequência para vocês, talvez semanalmente ou diariamente, se vocês conseguirem, para cada vez mais estar emanando essa intenção de viver uma vida elevada, de viver numa frequência elevada, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Nós somos esses portadores vivos de uma frequência mais elevada. Viver nessa frequência é a nossa verdadeira identidade, ou seja, nós temos essa frequência dentro da gente. A gente não precisa alcançar, a gente precisa apenas tirar as camadas de bloqueios, né, que estão muito associadas à vibração da terceira dimensão. É só a gente ir lá e tirar essas casquinhas da cebola, né, essas camadas, e aí a gente vai chegar no centro, no núcleo, onde está toda essa potência, toda essa energia que já existe dentro da gente. Houve períodos em que muitas dimensões diferentes existiram neste planeta simultaneamente. Nos últimos milênios, estas dimensões variadas recuaram à medida que o grande caos e as trevas assolaram a população. Estas dimensões ou outras realidades, ou ainda locais onde as leis de existência são um pouco diferentes, estão voltando. Vocês ajudam-nas a voltar, atraindo-as ao planeta e criando o que se chama fusão dimensional. Às vezes, chegam essas dimensões sem se aperceberem. Vocês entram em uma espécie de transe, uma frequência dimensional diferente, especialmente quando vão a locais sagrados da Terra, e tudo muda. Vocês sentem-se felizes, cheios de energia, ou o vosso estômago pode ficar embrulhado. Alguma coisa acontece quando vocês entram em outro estado. No entanto, nem sempre sabem que se encontram em estado alterado de consciência. Este é o início da fusão dimensional. Ao voltarem para casa de um local sagrado, podem pensar: uau, o que foi que aconteceu lá? Esta é a sensação de vivenciar dimensões diferentes. Aqui é interessante que ele vai falar a diferença de fusão dimensional e colisão dimensional, tá? Então, o que vai acontecer agora é essa fusão de dimensões, como se elas estivessem chegando mais perto, né? Elas já estão coexistindo, né? Mas a frequência ela vai se alinhar de certa forma e elas vão ficar mais fáceis de acessar. Então, às vezes a gente vai para um lugar, aqui ele fala especificamente de locais sagrados, mas eu vejo muito assim com viagens, às vezes que a gente faz, sabe? Quando a gente vai para um lugar e a gente acessa uma outra energia lá, a gente pode até ter lapsos, ter visões, enfim, ter sonhos. Tudo isso é uma questão multidimensional. A gente só não tinha consciência disso, né? Então, quando várias dimensões se fundem e eu tenho acesso, mesmo que inconscientemente, a elas. Às vezes a gente tem sensações no nosso corpo e a gente não sabe o que é, porque na verdade a gente está transitando entre as dimensões, só que a gente não tem consciência, né? E a gente vai começar a ter mais consciência, a gente vai começar a acessá-las de uma maneira mais clara. E é isso que está acontecendo agora, tá? Aqui na Terra, fusão dimensional, uma fusão de várias dimensões que estão coexistindo, só que elas estavam em frequências muito diferentes e agora as frequências vão começar a se juntar
para que elas possam ficar mais acessíveis, digamos assim. Colisões dimensionais são outra história. As pessoas tomadas pelo medo, que se recusam a mudar, mesmo tendo o propósito de estar no planeta nessa época de mudança, sentirão as colisões dimensionais. A fusão dimensional para elas será como um muro sólido de cimento chocando-se contra outro muro igual. Para muitos ocorrerá um grande desconforto. Isso já está acontecendo em pequena escala, manifestando-se como desconforto no sistema nervoso. As pessoas podem desenvolver doenças do sistema nervoso simplesmente por se recusarem a evoluir e a mudar suas posições em relação a si mesmas e à realidade. Todos aqueles que trabalham em outros seres humanos, na qualidade de médicos, massagistas, professores, músicos, etc., devem compreender o dilema que os humanos estão vivendo, a necessidade de mudar a definição de si e da realidade. Então, olha a diferença, né? A colisão dimensional é para aqueles que estão resistindo, aqueles que não querem aceitar a mudança, aqueles que não querem ver a vida de outra forma, porque isso vai acontecer. A diferença é como eu vou reagir a isso, como que eu vou olhar para o mundo dessa nova forma, né? Então, se eu olho com resistência, se eu olho com apego, se eu olho com medo, né? Eu vou sofrer no meu corpo físico essas questões. Então, a gente precisa começar realmente a se abrir, a aceitar, a meditar, a pegar mais leve, sabe? A fluir mais com a vida, né? A fluir a nossa energia, porque se ela estiver muito densa, vai ser realmente como se fosse um muro chocando com o outro, tá? E quanto mais leve a gente tiver, mais a gente vai fluir para essas outras dimensões. As coisas vão ser muito mais tranquilas. Então a gente precisa começar a treinar essa nossa visão. Usem a vossa vontade e mente para decidir como gostariam que a realidade fosse construída. Fazendo isso, acabarão descobrindo que existe uma vontade superior e um plano superior, e ao levarem suas consciências até ele, conhecerão o caminho divino. Este caminho divino conduz à evolução da consciência. Como espécie humana, acreditaram por éons naquilo que os outros seres lhe contaram sobre vocês mesmos. Como dissemos, havia um propósito em tudo isso. Estes outros seres queriam controlá-los. Mesmo estando empenhados em evoluir, era muito difícil que o conseguissem aqui no planeta, porque vosso DNA foi misturado e guardado, portanto, não importa aquilo que quisessem, as conexões vibracionais não estavam disponíveis. Agora que as conexões vibracionais estão chegando ao planeta, o plano divino que vocês podem imaginar como um projeto, uma planta, aproxima-se da Terra e as dimensões irão encontrar-se. Depende de vocês a hora desse encontro. O plano divino não está agendado para chegar aqui numa data específica. Depende da rapidez com que os seres humanos conseguirem atender às necessidades e dominar a si mesmos. Então aqui tem uma coisa importante que é a gente direcionar mais o nosso desejo, a nossa vontade, né? Criar a nossa realidade, digamos assim, e também essa questão dessa fusão que vai acontecer de qualquer maneira. A diferença é que não existe um quando, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas precisa estar numa frequência adequada para essa fusão acontecer. Porque essa fusão, ela é frequencial, ela não é real, entre aspas, no sentido de não vai acontecer necessariamente na terceira dimensão, porque justamente a gente vai acessar outras. E para acessar outras, eu preciso estar num determinado nível de frequência. E para estar num determinado nível de frequência, eu preciso estar aberta, eu preciso ter informações na minha mente, eu preciso acessar uma outra visão da vida. Então as pessoas mais fechadas, elas não vão conseguir, realmente, elas não têm como, né, elas acessarem algo que elas não estão prontas frequencialmente para acessar. Então, quando a gente começa a ver essas teorias da conspiração, que fala de final de mundo, que fala de coisas horríveis acontecendo, na verdade, isso é só para manter a frequência de controle. Isso é só, de novo, querer causar medo nas pessoas, querer que elas mantenham-se presas aqui. Então, cuidado com isso, cuidado com essas informações, porque não tem data. Vai acontecer quando a gente alcançar uma massa crítica.
tá? Porque se a gente fica pensando, né, nessas questões, a gente sente medo. Foca naquilo que você sente quando você acessa uma informação, porque aqui eu tenho certeza que vocês estão acompanhando comigo, vocês estão sentindo uma coisa boa, uma coisa positiva, mesmo quando está falando de uma coisa às vezes um pouco complicada, digamos assim. Você não sente medo, você sente confiança, porque eles estão preparando a gente no nível de frequência para lidar com aquilo, para entender de uma outra forma. Agora, quando fica colocando medo, quando fica falando coisas que vai acontecer isso de tal jeito, e se prepare, você não fica se sentindo bem, você fica se sentindo desprotegido, você fica pensando como que vai ser, você fica com medo. Então aí você já percebe, tá? Pensa sempre na energia, o que você sente quando você vê uma mensagem, o que você sente quando alguém fala alguma coisa para você. É aí que está a chave de tudo. O que significa dominar a si mesmos? Para compreender o plano divino e chegar ao projeto, devem olhar para si mesmos. Precisam ser capazes de ter o domínio sobre quem são. Há muitas coisas em vossa sociedade que precisam estar sob controle para que possam afirmar: passei no teste. Essas regras estão sob controle. Eu as utilizo e submeto-as à minha vontade. Por exemplo, precisam saber dirigir um carro para tirar a carteira de motorista. Quantos de vocês sabem dominar seus corpos e submetê-los à vossa vontade? Bem poucos. Por quê? Porque ninguém lhes contou que isso era possível. Nós estamos aqui para lembrá-los de muitas coisas. Todo esse processo que a gente está vivendo e tudo o que está acontecendo, no fundo, é para despertar a gente para nós mesmos, para o nosso verdadeiro potencial, né? Então ele já falou lá em cima que a gente não tem limites, né? E não ter limites significa poder fazer qualquer coisa. Eu vejo muito, né, quando a gente assiste algum filme assim de super-herói ou que tem todos aqueles efeitos que as pessoas conseguem fazer muitas coisas, eu vejo que a gente consegue fazer isso também. Talvez não nesse corpo físico, necessariamente. Algumas coisas eu acredito que sim, até com esse corpo físico, mas a gente está preso, né, num sistema que nunca vai permitir que a gente confie nisso, né? Mas com certeza a gente é capaz de fazer todas aquelas coisas, se não nessa dimensão terceira, né, mundo físico, com certeza em outras. A gente pode sim fazer tudo aquilo também. A Terra agora é um lugar muito difícil para se estar, simplesmente porque as pessoas codificadas para efetuar as mudanças planetárias estão codificadas para ensinar a si mesmas. Vejam vocês, o problema deste planeta sempre tem sido os deuses, um deus após o outro. Mas quem são esses deuses? Vocês foram criados por eles, foram projetados por eles, querem bem a vocês. Contudo, existem alguns que não os estimam muito porque não conseguem entender o que sejam emoções ou sentimentos. Além disso, apreciam realidades diferentes das vossas. Então a gente tem que entender que sim, é desafiador estar aqui, né? Eles não estão negando isso e a gente sabia disso quando a gente ia vir para cá, né? A gente sabia todo o processo, a gente sabia da faixa de frequência, a gente sabia desse controle que existia, né? A gente estava ciente de tudo isso, mas a gente sabia também da nossa capacidade de passar por tudo isso, de superar da melhor forma, e que a gente teria ajuda para isso, inclusive. É permitido à consciência expressar-se livremente. No entanto, os seres que os governavam permitiram apenas uma expressão limitada da vossa consciência. Vocês não tinham a menor ideia de que eles existissem, nem sabiam que estavam sendo controlados. Eles trouxeram ao planeta simulações da realidade sob o disfarce daquilo a que vocês chamam de religião, liderança ou até inspiração. Certos eventos, mesmo quando são programados para atingir determinados objetivos, reúnem muitas vezes as pessoas envolvidas, criando várias probabilidades inesperadas. Aqui ele reforça, né, toda essa ideia de controle que a gente já sabe, né, tudo o que aconteceu deliberadamente aqui, sem que os seres humanos tivessem consciência disso, né? Queremos comunicar-lhes que uma mudança drástica está ocorrendo. A Terra vai passar por uma chacoalhada de proporções gigantescas. Esta chacoalhada envolve a concepção e o processamento de dados que se encontram totalmente fora do atual paradigma da humanidade.
Isso significa que o sistema nervoso de vocês será invadido por estes dados e precisará ser capaz de libertar-se de seus conceitos de percepção e controle da realidade. Olha que forte esse parágrafo, né? Então, aqui, dentro do que a gente está vivendo hoje, eu acho que nada mais é novidade, nada mais é, ai, nossa, que viagem, ou será que eu acredito ou não? Eu acho que a gente está lendo esse livro na hora que a gente tinha que ler, porque realmente essa chacoalhada já começou, tá? E a gente vai cada vez mais entrar em direção a isso. Tá? E a gente precisa abrir o nosso campo. Lembra que a gente é receptor de energia, lembra que a gente é um roteador. A gente precisa abrir o nosso campo para receber essas informações através do nosso sistema nervoso, elevar a nossa frequência, manter a nossa frequência elevada e repassar essa informação. Não necessariamente pela boca, não necessariamente através de uma mensagem, mas pela nossa vibração. Então, a gente vai ter que ampliar o nosso campo, inclusive do que é possível, do que não é, do que é real, do que não é, porque tudo isso vai ser muito maior do que a realidade que a gente está inserido e a gente precisa estar preparado para isso, tá? Porque as outras pessoas nem sempre vão estar e a gente precisa aprender a lidar com isso também, a gente precisa se manter firme, né? Porque senão a gente baixa a nossa frequência e cai na zona de controle de novo. A tarefa dos membros da família da luz que desejaram trazer dentro de si essas informações consiste em ancorar uma nova frequência ao planeta, começando por ancorá-lo no seu interior. Isso não é fácil, nunca teve a pretensão de ser fácil. Vocês não vieram numa missão fácil. Vocês são renegados, sempre foram renegados. Se pudéssemos dar a cada um de vocês um minuto de suas memórias multidimensionais, saberiam do que estamos falando. Saberiam, na porção mais profunda dos vossos seres, que muitas e muitas vezes, sob os mais variados aspectos, as mais diferentes formas, vocês se dirigiram ao lugar onde a mudança necessitava ser ancorada. Foram muitas vezes, destruíram os paradigmas, libertaram-se e ultrapassaram o que pensavam ser vossa identidade. Este é o plano divino, a fusão do ser. Aqui eu até trouxe a definição de renegado, né, para a gente tentar entender o que eles estão querendo dizer com isso. E renegado, né, segundo o dicionário, é aquele que tende a renegar, que deixou de professar sua fé em favor de outra crença, que abandonou sua religião, apóstata, que deixou de lado suas antigas convicções. Ou seja, na verdade, o renegado é aquele que deixa de acreditar em algo que fazia sentido até então. A gente é renegado nesse sentido de a gente vem para um lugar que está passando por uma transição, a gente mergulha nesse lugar, a gente acessa tudo isso como se fosse nosso também. Em algum momento a gente vai ter que renegar aquilo para poder expandir. A gente é como se fosse uma bomba que a gente coloca dentro e implode, né? E essa bomba, né, simbólica, metafórica, ela é a expansão da consciência, ela é essa fusão do ser. Então tudo passa a ser um, tudo passa a ganhar uma outra identidade. Enfim, é algo muito, muito complexo, muito maior do que a gente consegue entender aqui nessas palavras, mas eu sei que vocês podem sentir o que é isso de fato. O plano divino possui muitas ramificações e reúne diversas espécies de forças. Vocês já nos ouviram falar sobre as forças da luz e as forças das trevas. Apelidamos essas forças camisetas brancas e camisetas negras, para tornar a situação neutra e lhes mostrar que se trata de um jogo. Um jogo muito sério, de gravidade imensa, e que dentro, fora e acima deste jogo encontra-se o plano divino. O plano divino pode ser ancorado como uma vibração dentro de determinados corpos de seres humanos que foram codificados para isso e vieram para cá com a missão de serem portadores dessa frequência. E assim vocês podem elevar-se a esse próprio projeto de impecabilidade. Então aqui ele fala dessa dualidade, né, que essa dimensão do universo, ela é dual, ou seja, a gente só aprende pela dualidade. É aquilo que eu falei lá atrás, eu só sei quem sou eu porque existe o outro.
né? Então eu só sei da minha identidade porque existe outra identidade para eu comparar. Eu só sei o que é quente porque existe o frio. Então tudo vem pela dualidade. Então até o mal, né, ele era necessário para a gente entender o que é o bem, para a gente acessar a luz. Então tudo tem uma razão de ser. Nada no universo é jogado, é solto, é sem razão. E é isso que a gente precisa entender também, tá? Outra coisa importante que eu senti de falar aqui é esse uso da palavra negro, né, e negra. Eu sei que muitas pessoas estão discutindo essa questão do racismo, né, ultimamente também, e principalmente o racismo da espiritualidade, por usar esse termo, né, o negro, né, falar das forças negras, de magia negra. Aqui ele fala de camiseta negra, né? Aqui a gente tem que pensar que é um livro dos anos 90, né? Então a gente já tem que flexibilizar o paradigma da época, tá? Aqui outra coisa que a gente tem que pensar é na tradução. Provavelmente era black em inglês, né? Então ela poderia ter traduzido, né? O tradutor aqui, não sei se é homem ou mulher, mas poderia ter traduzido por camisetas brancas e camisetas pretas, porque aqui é simplesmente uma cor, né? Então a gente pode usar o preto como cor, né? Não é proibido de usar a cor, né? Mas eu sei que negro ele tem uma outra conotação. Então a gente tem aqui que entender o contexto e sim, tomar muito cuidado em usar isso, tá? Mas também não julgar nesse caso, porque eu acredito que não foi intencional. Muitas pessoas elas usam porque aquela palavra ela tá cristalizada e elas não refletem a respeito. Então as pessoas não usam por mal, mas sim, em algum momento, quando foi criada aquela expressão, tinha sim talvez uma conotação racista também. Não dá para dizer, na verdade, né? Mas é só pensar nessa polarização, né? Não leva para o pessoal, não precisa polemizar aqui, é mais nesse sentido, tá? Apenas foca na mensagem. Quando a vossa própria vida se eleva à posição onde nem vocês mesmos a reconhecem como sua, passam a permitir à energia dos reinos não físicos usá-los como condutores para fundir as dimensões e liberar a consciência para uma nova forma de percepção. Mesmo ocorrendo morte e destruição em vosso mundo, lembrem-se de que morte e destruição ocorrem no outono todos os anos neste planeta. As flores e as folhas das árvores são mortas pelo frio, definham e morrem. Pessoas que moram em locais onde é sempre verão podem ficar muito perturbadas ao verem o outono pela primeira vez. Podem pensar: meu Deus, o mundo está sendo destruído aqui. Tiraram toda a beleza deste lugar. Exatamente a mesma coisa está acontecendo na Terra. Trata-se de uma estação em que muitas coisas morrerão para que muitas outras coisas novas possam nascer. Tudo isso faz parte do plano divino. Então, para fechar esse capítulo, né, que foi bem intenso, ficou um pouco longo, porque eu acabo, né, trazendo muitas percepções, tendo muitos insights enquanto eu leio. Nada do que eu falo é preparado, na verdade, né? Eu sei que de certa forma eu sou guiada, né, para dizer tudo isso. Mas aqui a gente fecha com essa questão, né? A gente já percebeu que sim, está relacionado a mortes literais, né? Mas que simbolizam essa morte do velho, que simbolizam essa troca, né? E a gente precisa começar a pensar que morte num nível multidimensional não existe. A morte é apenas uma mudança de dimensão. No universo, a vida o tempo todo, em todo lugar. A consciência ela não morre. Então a gente tem que começar a sair do mental, do ego, da terceira dimensão, porque ninguém morre. A gente não morre, a gente só deixa essa dimensão. E quando a gente pensa dessa forma e quando a gente também se desapega um pouco das nossas questões muito pessoais, muito do nosso ego, a gente se abre para o não físico usar a gente como um canal. E a gente tem que lembrar que a gente está aqui numa missão, né? A gente pode sim viver uma vida positiva, boa, com todas as condições materiais, né, da terceira dimensão possíveis, e a gente merece isso. Ninguém precisa, enfim, virar um ermitão ou um mendigo, não é isso. Pelo contrário, quanto mais a gente deixa o universo nos usar, mais a nossa vida é plena e mais a gente tem abundância, tem tudo o que a gente precisa e além. É isso que a gente não entende. A gente fica preso numa visão muito fechada da vida e a gente perde o grande quadro.
que ele pode nos mostrar e que ele pode nos fazer acessar com muito mais facilidade quando a gente simplesmente entrega. Então que a gente entregue nesse momento todo o controle, porque tudo está bem, tudo está certo, tudo está correndo como deve ser. O que a gente tem que focar nesse momento? Em quem eu quero ser? Que papel eu quero exercer nesse momento, né? Qual que é o meu verdadeiro papel? E manter-se nele. Então, o nosso papel, na maioria aqui, que está vendo esse material, que está acessando essas informações, é manter a frequência elevada. E eu espero de verdade poder contar com vocês para isso, tá? Então, respira fundo agora, para que a gente possa se abrir para essas informações, para que a gente possa se abrir para que toda essa luz que vem junto com essas informações sejam instaladas no nosso ser, no nosso sistema nervoso central, para que a gente possa expandir ainda mais o nosso campo e para que a gente possa realizar cada vez mais com facilidade, com tranquilidade, com fluência a nossa missão aqui. Então, eu encerro por aqui esse capítulo e a gente se vê no próximo capítulo.